Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou passar boas opções para você consumir nos cafés, se você toma café da manhã com muita frequência fora de casa ou se você costuma receber clientes em cafés e quer manter a sua boa forma. Se você ainda não é inscrito no canal, aperta aqui embaixo no botão vermelho para você se inscrever e conseguir acompanhar as próximas dicas que eu vou passar aqui. Bom, então se você é aquele tipo de pessoa que gosta de tomar café da manhã fora de casa, que viaja muito, que precisa sempre fazer essas refeições fora de casa, você precisa sempre encontrar boas opções para você não exagerar nesses cafés da manhã, para você não sair muito da sua dieta, para você cuidar da sua saúde e também para você manter o seu peso em ordem. Então, apesar desses estabelecimentos terem algumas opções que são muito calóricas, muito gordurosas, também existem outras opções que são mais leves e que a gente pode consumir de uma forma mais tranquila, sem a gente exagerar na nossa alimentação e sem precisar modificar o nosso peso corporal. Então, eu vou passar 3 opções de bebidas e mais algumas opções de coisas para você comer nesses locais, que elas não são coisas tão calóricas, tão pesadas, são opções um pouco mais leves. E de bebidas, eu sugiro que você consuma café preto, pode ser o café coado ou café expresso, sem açúcar de preferência, né? Eu falo um pouco mais sobre isso, vou deixar um vídeo aqui em cima se vocês quiserem saber sobre essa transição que eu fiz do café com açúcar para o café sem açúcar. É um aspecto muito interessante. Então, se você conseguir fazer isso também no seu dia a dia, vai ser muito legal para você manter a boa forma. E aí seria interessante você consumir o café puro, sem leite, e também você evitar cappuccino, frappuccino, que são bebidas que têm mais gordura. O café preto, ele praticamente não tem calorias, e aí você consome uma bebida um pouco mais leve. A segunda opção seria você tomar chás. Os chás também eles são ótimas opções, leves. São opções que inclusive podem melhorar a sua saúde, tem chás que são anti-inflamatórios, chás antioxidantes. Comenta aqui embaixo se você gostaria que eu falasse um pouco mais sobre tipos de chás e os benefícios que eles podem trazer no nosso corpo. E então, os chás também podem ser uma boa opção para você consumir nesses locais, também de preferência sem açúcar, para você acostumar o seu paladar com menos açúcar e para você acostumar o seu corpo sem açúcar. E os adoçantes também eu não costumo recomendar, porque os adoçantes, a maioria deles são artificiais, não são interessantes para o nosso corpo não assimila bem, e os adoçantes naturais também a gente tem que usar com moderação. Então, de preferência, um chá sem açúcar. E a terceira opção seria você tomar algum suco natural. Se você vê que naquele local eles fazem os sucos que eles batem na hora, com as frutas congeladas ou com as frutas frescas, é uma excelente opção para você consumir para a sua saúde, e tente procurar aqueles tipos de suco que eles são um pouco mais leves. O suco de laranja, por exemplo, ele tem um pouco mais de calorias, o suco de abacaxi ele tem um pouco menos. Se você consumir esse suco sem açúcar, são boas opções. E procura sempre um suco de alguma fruta que seja um pouco mais leve, alguma fruta que não seja tão calórica. O morango também pode ser uma boa opção nesse caso, para você que está tentando emagrecer, que está no processo de emagrecimento. Então, se você marcou alguma reunião com um cliente no meio da tarde, pedir uma dessas opções já seria muito interessante. Agora, se você marcou, por exemplo, um café da manhã com um cliente, ou se você precisa tomar o café da manhã fora de casa porque você saiu muito cedo, está viajando, ou por qualquer outro motivo, além de você consumir essa bebida, você também vai comer alguma coisa para você fazer a sua refeição. Então você teria também que escolher alguma opção mais leve. Se você tiver pão integral de opção nesses locais, seria interessante você consumir o pão integral por ele ter mais fibras do que as opções de pão branco. Então, se tiver o pão integral, pode pedir uma fatia de pão integral. Pode ser o pão na chapa com manteiga. A manteiga, ela é rica em gordura, mas dos tipos de gordura, ela é uma gordura um pouco mais natural, é muito mais natural do que a margarina, então para a sua saúde vai ser muito mais interessante do que você consumir a margarina, que ela é uma gordura que passa por um processo para ela ficar sólida, e esse processo ele já não é interessante para o nosso corpo. Então você pode pedir um pão na chapa com manteiga, de preferência o integral. Se não tiver integral, você pode pedir o pão branco mesmo. Se você pedir o pão com requeijão, se você pedir um misto quente, você pode acrescentar mais calorias e mais gordura para a sua refeição. Então, muitas vezes é melhor você ficar no pão com manteiga mesmo, que é somente uma colher de manteiga, vai ser um pouquinho mais leve do que um misto quente ou um queijo quente, que às vezes a quantidade de queijo que eles colocam é uma quantidade muito grande e você vai acabar consumindo muito mais calorias e gordura do que você precisaria naquela refeição, do que seria recomendado para você manter o seu peso ou para você emagrecer.
Se você tiver também a opção deles colocarem uma colher de uma geleia 100% fruta, que já não é tão comum da gente encontrar em todas as padarias ou todos os cafés, também seria uma ótima opção. Mas como isso não é tão comum, pode ser que você não encontre e daí você pode consumir o pão com manteiga mesmo, que é uma coisa que a gente acha praticamente em todos os locais. Uma segunda opção também que seria interessante é se tiver algum bolo simples. Aqueles bolos sem recheio, sem cobertura. A cobertura, se tiver uma cobertura, tem que ser uma camada muito fininha. É só uma cobertura para dar um leve sabor mesmo. Se for uma cobertura muito farta, já não é recomendável consumir. Mas um bolo de laranja, um bolo de maçã, às vezes tem aquele bolo de maçã com uva passa, um bolo de banana, até um bolo de fubá seria interessante para você consumir, porque é uma opção que ela não é tão gordurosa, não é tão calórica, não é um exagero nem de gordura nem de açúcar. É claro que esses bolos, eles têm açúcar na grande maioria das vezes, né? É diferente dos bolos que a gente faz em casa, que você tem a opção de fazer um bolo sem açúcar. Vou até deixar aqui em cima uma receita de bolo sem açúcar para vocês aprenderem a fazer, que é uma opção muito legal para a gente consumir em casa. Mas nesses locais muitas vezes a gente não vai ter essa opção sem açúcar. Então você pode pedir essa fatia de bolo simples, mesmo que ela seja doce, desde que seja uma fatia sem recheio e sem uma cobertura muito farta. Tem que ser uma leve caldinha, ou até às vezes tem aqueles bolos que eles não têm cobertura, como é o caso do bolo de fubá ou do bolo de iogurte, por exemplo. Então essas opções seriam interessantes também para você consumir com o seu chá ou com o seu café. Agora, também tem algumas padarias que elas fazem omelete, então se você estiver em algum local que faça omelete, principalmente para o café da manhã, é muito interessante, é um alimento muito saudável que você pode consumir, não é rico em carboidratos, não tem uma quantidade muito grande de gordura, então seria uma opção muito nutritiva para você consumir no seu café da manhã, se tiver opção nesse local que você está tomando café da manhã. E é claro que sempre é uma boa opção a gente consumir frutas também. Alguns locais oferecem aquelas saladas de fruta já de potinhos e também é uma opção muito interessante para você consumir no seu lanche ou no seu café da manhã. Então, se tiver o potinho da salada de frutas, é uma ótima opção para você consumir nesse local. Bom, essas opções elas são ótimas para você consumir em padarias, em cafés, mas você também pode utilizar essas dicas para tomar café da manhã em hotéis. A única coisa que você deveria tomar cuidado é que em hotéis a gente tem uma quantidade muito farta de comida sendo ofertada, você encontra essas opções, mas você tem que tomar cuidado com as quantidades que você vai consumir. Até mesmo com as frutas, às vezes tem uma variedade muito grande, a gente acaba pegando uma quantidade muito maior do que o nosso corpo precisaria consumir. Então toma cuidado nos hotéis com as quantidades. Você vai conseguir encontrar ovos mexidos, omelete, esses bolos simples, muitas vezes a gente tem opções, as bebidas, as frutas, às vezes até mais farto do que estaria numa padaria, mas a gente precisa tomar cuidado com as quantidades para a gente não exagerar na quantia de alimentos que a gente vai estar consumindo. Eu espero que essas dicas ajudem vocês a conseguir continuar frequentando os cafés, tomando café da manhã fora de casa, marcar os encontros com os amigos, sem você precisar engordar e sem você precisar atrapalhar a sua dieta e o seu processo de emagrecimento. Muito obrigada pela sua atenção, um abraço e até a próxima!